a doutora Vitória já falou, humana, que atende, ouve, dá atenção para a defesa, isso é muito importante para nós. As decisões judiciais, nós obedecemos, às vezes concordamos, às vezes não, mas a atenção que a senhora dispensa de forma igual ao Ministério Público, à defesa, a sua firmeza na condução dos trabalhos, é algo que eu gostaria de ressaltar. E também, Excelência, ressaltar que nós estamos hoje no julgamento de um fato que aconteceu há um ano, né? Isso a nossa comarca tem aí como a gente tem o privilégio de ter na nossa comarca uma tramitação assim tão rápida de um processo que dá a resposta não apenas para a sociedade, mas também para o réu, para a família do réu, que precisa saber qual vai ser o futuro daquele réu. Isso é louvável, então recebo os meus mais sinceros cumprimentos. Doutora Vitória, também, nos conhecemos há pouco tempo, mas tive a oportunidade de fazer algumas audiências com a senhora. Fica aqui minha admiração, meus agradecimentos pela fala respeitosa. Tenho certeza que da nossa parte da defesa também nós teremos uma fala respeitosa. A posição que a doutora ocupa de promotora de justiça, muitas vezes não concordamos, teremos alguns debates de ideias, mas sempre de forma respeitosa à doutora, a sua posição e também a crítica. Gostaria de cumprimentar os estagiários do Ministério Público também, que são presentes, que realizam esse trabalho para seguir a doutora. Recebam os mais sinceros cumprimentos dessas equipes. Gostaria de cumprimentar o meu colega de trabalho, meu parceiro de grupo, doutora Ana Flávia, é uma honra ter aqui conosco mais uma vez nesse trabalho. Gostaria de cumprimentar os policiais penais e o policial militar que estão presentes. A importância do trabalho de vocês, que muitas vezes não é reconhecido pela sociedade. Se esse julgamento está acontecendo aqui hoje, se nós podemos trabalhar com tranquilidade, isso se dá muito por conta do trabalho de vocês, que é árduo, duro, então recebam também os cumprimentos nessa defesa. Gostaria de cumprimentar os serventuários do Fórum, na pessoa do Claudenilson, que também sempre atende a todos nós, inclusive faz parte desse judiciário sério que nós temos aqui em Santa Rosa, o trabalho de todos vocês, e sempre meus cumprimentos oficial e de questão. Cumprimento do público presente, o julgamento no Tribunal do Júri, não há vencedores, né? Se nós chegamos até aqui, nós perdemos enquanto sociedade. Então, é um fato trágico que destrói não só a família da vítima, mas também a família do Beto, que está aqui presente hoje. Eu gostaria de agradecer vocês pela confiança no nosso trabalho. Nós vamos fazer o possível, fazer o nosso melhor para que o Reginaldo tenha que estar aqui. Cumprimento também o Reginaldo, quem tive a honra de ser escolhido também para representá-lo nesse grupo, no processo de isso. E desde o primeiro momento que nós registramos, ele disse que ele queria receber uma pena de busca da condenação. Ele primeiro se inscreveu da aplicação da justiça. No dia dos fatos, ele até ficou um tempo foragido, ele buscando se entregar, mas porque ele estava com medo, uma reação da sociedade, de como que ia transcorrer os próximos momentos da vida dele, e logo se entregou para a justiça, colaborou para a justiça, entregou a arma do crime, e ele foi a pessoa que quem cometeu. Então, recentemente, e nós nos comprometemos a fazer o melhor trabalho possível dentro das nossas limitações para que você receba o julgamento justo por esse tribunal. Gostaria de cumprimentar as pessoas mais importantes aqui hoje nesse julgamento, que são os senhores e senhoras jurados, né? Hoje, os senhores, por uma determinação constitucional, são os juízes dessa causa. O Tribunal do Júri, ele tem essa particularidade. Eu digo que é o julgamento mais democrático que existe no nosso sistema de justiça, porque ele escolhe pessoas da sociedade para julgar o comum, o semelhante. E quais os crimes que são julgados no Tribunal do Júri? São os crimes contra a vida. Por que isso acontece? Por que a doutora Ana, que estudou, passou no concurso, tem capacidade técnica, jurídica para julgar os processos que nela chegam, por que não é ela que decide no Tribunal do Júri? Porque nesses crimes em especiais, que são os crimes contra a vida, eles ferem toda uma sociedade. Ele não é um crime comum, ele não é um crime de tráfico, de roubo, que também são crimes graves, mas são crimes comuns.
Esses crimes envolvem uma série de particularidades da própria natureza humana. Então, muitas vezes, somente a sociedade, julgando com sua íntima convicção, foi a promessa que os senhores fizeram para a doutora, e buscando a justiça, que se é capaz, de fato, de fazer justiça. Justiça pela Bianca, justiça pelo Reginaldo. Porque muitas vezes, nesse tipo de crime, pelas particularidades do crime, e pelas questões mesmo que transcendem a lei, as questões humanas, psíquicas, somente o texto frio da lei não é capaz de dar uma solução justa para a nossa sociedade. Então, recebam os meus mais sinceros cumprimentos. Eu agradeço a cada um de vocês que estão, senhores que estão aqui hoje. Sei que é difícil. Para nós que trabalhamos todos os dias com a justiça, é difícil, é cansativo. Imagino para os senhores e para as senhoras que têm os seus compromissos diários, se disponibilizar, por óbvio, a doutora falou, é uma obrigação, mas também é um dever, né, cívico, mas também é um privilégio que os senhores vão participar do julgamento e fazer justiça, que é o que essa defesa espera. Antes de nós adentrarmos nas teses defensivas em si, e tratar também o fato, o que nos trouxe até aqui, eu gostaria de me apresentar enquanto advogado dos senhores. Os senhores nunca, acho que nenhum dos senhores aqui participou do julgamento em que eu fui um advogado, e trazer a nossa forma, da nossa banca de defesa trabalhar. Quando aconteceu o fato, que quando o Reginaldo nos procurou, nós informamos para ele que a nossa forma de trabalhar é o seguinte: nós não defendemos, isso é uma posição nossa, né, da bancada de defesa, nós não defendemos réu foragido. Nós não trabalhamos com nada além da verdade. Nós não vamos trazer para os senhores aqui nenhuma tese absurda, porque nós respeitamos a inteligência dos senhores. Nós poderíamos trazer a tese para diminuir a pena dele, de que ele agiu sob violenta emoção após uma provocação da vítima, ou de que não foi um feminicídio. Mas essa não é a forma que nós, do nosso escritório, trabalhamos. Nós vamos trabalhar com os fatos, com as provas. Nós temos divergências da fala da promotora, mas todas as nossas divergências vão ser aproveitadas para os senhores, daquilo que nós entendemos ser justo e daquilo que nós entendemos ser cabível no caso do Reginaldo. Tá? Então, esse é meu compromisso com os senhores. Também vamos trazer algumas questões fáticas, vamos falar de algumas coisas que aconteceram na vida do Reginaldo e da Bianca, mas em nenhum momento isso é um julgamento, uma valoração moral, ou qualquer uma que seja, sobre a vida da Bianca. Nós temos o maior respeito pela vítima. A Bianca é vítima aqui hoje e nós não vamos, de forma alguma, desrespeitar a memória dela. Nós vamos trabalhar com aquilo que nós temos, com os fatos que nós temos, sem fazer juízo de valor em relação a esses fatos. Tá? Então, essa é a nossa breve consideração inicial. E eu gostaria de rememorar para os senhores a dinâmica fática dos dias que antecederam esse fato, para os senhores entenderem como estava a cabeça do Reginaldo no dia do homicídio da Bianca, no dia que ela foi, que a sua vida foi ceifada. O Reginaldo e a Bianca tinham um relacionamento amoroso, aproximadamente 1 ano, quando dos fatos, né? Ela veio de Maranhão para cá, conheceu o Reginaldo, eles começaram a namorar. O Reginaldo alugou uma casa ali na rua Pestalozzi para que eles pudessem morar, recebeu os filhos da Bianca, os filhos dela, a se relacionar. Pouco tempo antes dos fatos que estão sendo julgados aqui, a Bianca encerrou esse relacionamento com o Reginaldo. Eles tiveram uma discussão, acabaram se agredindo mutuamente, porque o Reginaldo descobriu que ela estava se relacionando. Eles trabalhavam juntos numa empresa rural, os dois trabalhavam com apanhadores de laranja, e o Reginaldo descobriu que a Bianca estava se relacionando com um rapaz que trabalhava lá com eles, que era encarregado lá do setor deles da empresa. Eles acabaram se desentendendo.
houve uma discussão, agressões muitas, e a Bianca acabou saindo de casa, fazendo um boletim de ocorrência, medidas protetivas ali contra o Reginaldo, e ela acabou saindo de casa. Ela foi morar com a mãe do Reginaldo, né, porque ela tinha duas crianças, que a mãe do Reginaldo, inclusive, tratava como netos, recebeu a Bianca lá, e depois ela resolveu sair dali porque ela não queria mais privacidade, até porque ela já estava num novo relacionamento e não fazia sentido que ela morasse com a mãe do Reginaldo. Foi quando ela passou a procurar primeiro a Glória, que era amiga dela, e depois a Elaine, para residir na casa delas. No dia na madrugada dos fatos, o Reginaldo ele recebeu algumas mensagens, né, da ex-companheira desse rapaz, que estava no atual relacionamento com a Bianca. E essas mensagens provocavam o Reginaldo ali na sua honra. A moça falava para ele: você não vai fazer nada, você vai ser corno manso, você não vai fazer nada com isso, olha o que está acontecendo. E acabava ofendendo ali com palavras de baixo calão a Bianca. E aí a doutora fala dessa impressão religiosa, do porquê que nós não trouxemos o celular com a ligação com as provas. Quando aconteceu o fato, o Reginaldo saiu correndo para ali na rua onde aconteceu o fato, ele deixou tudo para trás, a bolsa dele de trabalho, a faca que depois ele mostrou para os policiais onde estava, eles conseguiram localizar, estava no bueiro, inclusive o celular. Então ele perdeu essas mensagens, o celular não foi apreendido. Quando voltamos com os policiais no dia dos fatos para buscar os pertences dele, a única coisa que foi localizada foi a faca. Então não foi possível trazer essa prova, mas eu acredito no que o Reginaldo falou. Inclusive, o doutor Elton, o delegado, uma das entrevistas que ele deu a respeito desse caso, ele até falou: olha, vamos tomar cuidado com o que a gente fala na rede social, com a forma com que a gente fala, porque a gente acaba auxiliando alguém a cometer um fato desse. Então, essa foi o contexto fático do que aconteceu. O Reginaldo, perturbado emocionalmente, e aqui, só para fazer uma breve digressão, a defesa de fato entrou com pedido de insanidade mental do Reginaldo, e assim, a gente assume que nós fizemos esse pedido, porque isso não foi uma estratégia para a defesa. Quando a família do Reginaldo nos procurou, tinha um histórico de problemas mentais que o Reginaldo teve, principalmente na adolescência, e nós, buscando a justiça, porque se ele fosse doente mental, ele não seria julgado aqui nesse tribunal. Nós ingressamos com esse incidente e a perícia apontou que ele tinha capacidade de ser julgado aqui. Nós não recorremos e estamos aqui hoje julgando. Então, esses instrumentos processuais que nós utilizamos são na busca também da verdade para que se faça justiça. Então, naquele dia, o Reginaldo, perturbado emocionalmente, ele vai trabalhar com o seu Pedrão Turmeiro, que também trabalha no meio rural. Não sei se alguém conhece o Pedrão. Trabalha no meio rural, ele contrata trabalhadores rurais por diária, como ele estava impedido de ir trabalhar, porque ele tinha uma medida protetiva e ele não podia ir para a empresa, porque ela trabalhava lá. Ele passou a procurar esses outros trabalhos, inclusive porque uma das preocupações que ele tinha é que quando ele se mudou com a Bianca para essa nova casa, que era na Rua Pestalozzi, ele foi na loja do Faustão, comprou móveis no nome da mãe dele, para eles morarem juntos. E ele tinha essas prestações para pagar, ele tinha uma televisão, guarda-roupa. Ele montou essa casa e as dívidas estavam no nome da mãe dele. Então, ele não pôde ficar esperando uma resposta da empresa, ele foi procurar o seu Pedro para trabalhar ali por dia, para poder pagar essas contas. Quando ele chega lá no teto, que ele está passando ali, ele avista a Bianca com a Adriana, né, no ponto de ônibus, e ele vai até ela para conversar com ela, para tirar uma satisfação, por óbvio, não era uma conversa amistosa, né, mas para tirar uma satisfação de tudo que essa moça tinha falado para ele na noite anterior.
Ali na discussão, ele, de fato, pega a faca e a agride. E as facadas que ele deu causaram o óbito da Adriana. Certo? Então, eu queria fazer essa contribuição fática do que aconteceu, porque o processo tem muitas páginas. E nós precisamos que os senhores entendam os fatos para que nós possamos julgar o Reginaldo com justiça. Feita essa construção fática, eu já vou trazer para os senhores o compromisso que essa defesa tem com a verdade dos fatos. Primeiro, nós não vamos pedir para absolver o Reginaldo. De forma alguma, não vamos usar nenhuma ferramenta jurídica para falar que ele deve ser absolvido por isso, por aquilo. Nós não vamos pedir para que diminua a pena porque ele estava sob violenta emoção. Também entendemos que não é o caso. E também nós não vamos pedir para tirar a qualificadora de feminicídio, porque entendemos que é um caso de violência doméstica que transcorreu para o homicídio. Então, em relação a esses fatos que foram apresentados pela promotora de justiça, a defesa concorda. Nós não vamos pedir para que seja considerado uma lesão corporal seguida de morte, porque nós entendemos ali que, pelas circunstâncias, foi um crime de homicídio, e também não vamos pedir para tirar a qualificadora do feminicídio, porque entendemos também que é um feminicídio. Tá? Isso é o compromisso nosso na defesa com a verdade dos fatos e com a inteligência dos senhores de não apresentar nenhuma tese absurda aqui para os senhores. E agora a gente vai começar a trabalhar as discordâncias que nós temos em relação ao Ministério Público. Tá? Quais são essas discordâncias? Em relação às demais qualificadoras. E aí eu peço a atenção dos senhores, porque nós vamos entrar nesse estudo em umas questões mais técnicas do direito. Tá? E eu vou tentar ser o mais claro possível para que os senhores entendam, dentro da técnica, o porquê que o crime não foi cometido por motivo torpe, não foi cometido por meio cruel e não foi cometido por recurso que dificultou a defesa da vítima. E, além disso, o porquê que o Reginaldo deve ser absolvido da ameaça em relação a Adriana. Tá? Então, essas são as questões técnicas. Para tranquilizar os senhores, porque, assim, muito se fala a respeito da pena. Porque se tirar a qualificadora, a pena dele vai ser pequena. Porque a defesa vai vir com isso daqui para diminuir a pena. Para que os senhores fiquem tranquilos para julgar, para mostrar para os senhores que eu estou pedindo para ele ser condenado por homicídio com a qualificadora do feminicídio. E qual que é a pena desse crime? Qualificadora do feminicídio, de 12 a 30 anos. Então, aqui, nós não vamos ficar discutindo essa questão da pena. Quem tem que discutir se essa pena é justa ou injusta é quem faz a lei. São os deputados que decidiram que, para esse crime, a pena é de 12 a 30 anos. Em relação a ele não vai cumprir isso aqui tudo no fechado, ele vai sair, ele não vai. Isso é sempre uma coisa que vem, um argumento que vem para o tribunal do júri para tentar pegar os jurados pela emoção. Então, os senhores fiquem tranquilos que depois da mudança da legislação, a progressão de regime dele, que é reincidente, e um crime que é um crime hediondo, que é o feminicídio, vai ser com metade da pena. Então, ele vai ficar metade da pena no fechado, depois do que faltar, ele vai ficar metade no semiaberto, e também é como se fosse um fechado, porque ele sai para trabalhar e volta para dormir, sob vigilância dos agentes penais, e depois, no final, ele vai ficar 25% em regime aberto para se readaptar à sociedade. Então, essa questão da pena, de que amanhã ele vai estar na rua para ameaçar a Adriana, enfim, isso não é o que a lei diz, não condiz com a realidade dos fatos. Então, esse compromisso eu faço para os senhores. Nós não vamos pedir absolvição e não vamos pedir para tirar a qualificadora do feminicídio. Tá? Agora vamos entrar nas questões das demais qualificadoras. Primeiro, nós vamos tratar o motivo todo. Mas antes de nós entrarmos nessas questões das qualificadoras, eu queria explicar para os senhores
que é uma qualificadora para o direito penal, porque eu sei que a Gabriela é estudante de direito, né? Já formou, então a gente já sabe o que é, mas muitos dos jurados aqui não sabem o que é uma qualificadora. Qualificadores são instrumentos da legislação que servem para aumentar a pena. Mas não é um aumento de pena só para aumentar a pena. Ah, eu achei que a pena desse crime aqui é muito pequena, então joga aí duas qualificadoras para a gente consegue aumentar mais. Não. Por que elas servem para aumentar a pena? Porque são situações que aumentam a gravidade de um crime. Costumo dizer que todo crime é grave, porque se não fosse grave, não era crime. Mas as qualificadoras, elas servem para apontar que aquele crime específico ele é mais grave do que os demais crimes que não possuem esses qualificadores. Certo? E a qualificadora do motivo torpe, ela é uma qualificadora quando um crime é cometido por um motivo que causa repulsa na sociedade, que causa nojo, né? A verdade é essa, é um crime que causa uma repulsa, que causa nojo na sociedade. Fala, olha, não é possível que esse foi o motivo dessa pessoa cometer esse crime. Qual o motivo fútil, também uma qualificadora, por exemplo, eu matei porque a pessoa me devia R$ 10. Isso é um motivo fútil. Né? Então, o motivo torpe é um motivo que causa uma repulsa social. A doutora aponta que o motivo torpe do fato do crime do Reginaldo era um ciúme exacerbado, que, se eu falar errado, a pessoa não me corrige, tá, doutor? Era um ciúme exacerbado, um sentimento de posse que ele tinha por não aceitar que a Bianca estaria se relacionando com outra pessoa, e se a doutora falou que ele não aceitava que ela conversasse com outros homens. Então, esse motivo, segundo a doutora, seria suficiente para aumentar a pena dele, porque é um motivo todo. Eu trouxe aqui uma obra política, um professor chamado Heráclito Mocin, que ele fala o seguinte, quando ele trata do motivo torpe, ele fala o seguinte, ó, o ciúme, na qualidade de sentimento doloroso, quase que totalmente voltado às exigências de um amor inquieto ou desejo de posse da pessoa amada, quando se eleva a ser motivo determinante de um homicídio, não se reveste da roupagem da abjeção, uma vez que a sua origem, o sentimento humano exacerbado, não é indicativo de repugnância, de imoralidade ou de extrema vileza. O que ele quis dizer aqui? Que o ciúme, e aí nós vamos além, porque esse crime não foi cometido só por ciúme, pode até ter uma questão de ciúme, mas nós não acreditamos que seja só isso. O ciúme por si só falar que o crime foi cometido por ciúme, não eleva esse crime à gravidade para que se aplique a qualificadora de motivo torpe. E no caso do Reginaldo, nós temos uma questão além, porque o Reginaldo não a matou por ciúme, apenas por ciúme. De fato, ele tinha ciúme dela. Mas o que levou o Reginaldo a matá-la, e ele não foi lá também para matar, foi a circunstância que acabou fazendo com que ele cometesse esse erro, foi que, além dela ter traído ele com um rapaz que trabalhava com ele, que era supervisor do trabalho dele, a ex-esposa desse rapaz ficava, ao invés de resolver os problemas dela com o ex-marido, ficava atormentando o Reginaldo. Por quê? Talvez por saber que o Reginaldo tinha esse ciúme da Bianca, talvez por saber que o Reginaldo passava por alguns problemas, fazia uso de medicamento, fazia uso de álcool, às vezes misturado com medicamento, ela passou a pressionar o Reginaldo para que o Reginaldo tomasse uma ação que ela não tinha coragem de tomar. Que era na intenção dela confrontar os amigos dela e acabar com o relacionamento da Bianca com ele. Então, esse sentimento
nutrido por essa terceira pessoa, no Reginaldo, o sentimento de humilhação. Porque muitas vezes a moça falava para ela assim, mas você não é homem, você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada? Você vai deixar para isso mesmo? Ó, você é corno, você não vai fazer nada. Então, essa instigação, essa terceira pessoa, fomentando um sentimento de humilhação dentro do Reginaldo, acabou fazendo com que ele, ao ver Bianca, fosse conversar com ela. E nessa conversa, que ele disse que não se lembra, eu acredito, porque ele falou aqui, a doutora perguntou para ele assim, Reginaldo, em relação ao homicídio da Bianca e a ameaça da Adriana, o que você tem a dizer? Ele falou, a ameaça eu não fiz, o homicídio eu fiz. Bem por pressa, ele se entregou para a polícia. Quando eu fui lá atender, a primeira coisa que ele fez, falou assim para mim, doutor, eu quero me entregar para a polícia. Só que eu estou com medo das pessoas fazerem alguma coisa contra mim. Eu falei para ele, fica tranquilo, que eu vou te entregar esse link, não. A opção foi minha de entregar esse link. Em nenhum momento ele fugiu da responsabilidade dele e está aqui hoje para ser julgado, está preso desde o dia dos fatos. Então, ele não tem por que mentir que esse fato foi o que, de fato, alimentou nele aquele sentimento, aquela emoção indomável que, infelizmente, levou ele a cometer esse homicídio. Talvez se ele tivesse pensado um pouco mais, refletido, se ele tivesse se acalmado, ele não teria cometido esse fato. Então, a defesa pede, primeira discordância que a defesa tem no Ministério Público, é que os senhores reconheçam que esse sentimento de humilhação extrema que o Reginaldo foi submetido por uma terceira pessoa foi o motivo que levou ele a cometer o crime, não apenas o ciúme pelo ciúme, e que esse sentimento é justificável. Então, significa que se pode matar por isso. Tá? Não é isso que a gente está falando, é o que eu falei. Todo crime é grave. Só que a qualificadora, ela é para que se reconheça que um crime é mais grave que o outro. Então, o que eu peço para os senhores é que, ao analisar a prova dos autos, reconheçam que esse sentimento, essa humilhação extrema que ele foi submetido, ela não é o motivo todo. Como que a gente faz esse tipo de análise, né? Porque motivo é uma coisa muito subjetiva. Talvez uma coisa que me ofenda, não ofenda os senhores. Uma coisa que ofenda o original, que é um trabalhador rural, uma pessoa com pouca instrução, talvez não nos ofenderia. Então, como que a gente analisa o motivo e entende se esse motivo é repulsivo, repugnante ou não? Nos colocando no lugar da pessoa. E aqui eu não estou falando que os senhores iam cometer um homicídio, porque os senhores não vão cometer um homicídio. Os senhores são pessoas da sociedade, né, que foram escolhidas a dedo para ser jurados, justamente por ter essa reputação ilibada e por serem pessoas que têm uma instrução, uma consciência um pouco maior que a do Reginaldo, que era uma pessoa que ia num contexto de vulnerabilidade, era um trabalhador rural, uma pessoa com pouca instrução. Mas nós, se nós estivéssemos no contexto de vida dele, como que nós reagiríamos a uma extrema humilhação? Porque no contexto de vida dele, e os senhores me perdoem a palavra que eu vou usar, mas foi porque foi disso que ele foi chamado, no contexto de vida dele, no meio rural, com pouca instrução, lá onde ele veio, não há uma humilhação maior para um homem do que ser chamado de corno. Sabe? No contexto, e eu não estou fazendo nenhum julgamento em relação a Bianca. Não estou falando que ela mereceu nada disso. A Bianca tinha liberdade para tomar as decisões dela. Eu estou pedindo para que nós enxerguemos os fatos do ponto de vista dele. Como que ele, uma pessoa que trabalhava na roça, com pouca instrução, que vivia num contexto de vulnerabilidade econômica, num contexto de vulnerabilidade social, como que ele se sentiu diante de tamanha humilhação? Será que nós vamos entender que o fato dele ter agido dessa forma é mais reprovável, merece uma pena ainda maior do que a pena de feminicídio, que já vai de 12 a 30 anos?
Então, o primeiro pedido da defesa é que, em relação ao motivo torpe, eles respondam que não. No final, eu vou repassar os quesitos superiores e explicar o que a defesa entende de cada um. Certo? Dito isso, em relação ao motivo torpe, nós vamos para uma outra qualificadora que nós discordamos na doutora promotora, que é o meio cruel. E essa qualificadora, nós temos uma dificuldade muito grande de explicar ela muito bem. Porque os senhores refletirem comigo, todo homicídio é cruel. Não existe uma forma de matar alguém que não seja cruel? Eu não conheço. Porque a crueldade é um valor que nós entendemos que não condiz com a ausência de crueldade, não condiz com o homicídio. Então, o que a lei previa, o que a lei pensava quando aumentava a pena para o homicídio cometido por meio cruel? Uma crueldade que fosse além da necessária para se cometer um homicídio. Então, a lei fala o seguinte sobre o meio cruel. No parágrafo 2º, inciso 3º do artigo 121. O homicídio é qualificado se é cometido com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio cruel. Então, o que a lei queria dizer com meio cruel? Que o crime cometido por meio cruel é um crime que se equipara ao crime cometido com veneno, fogo, explosivo, asfixia e tortura. O que se equipara a crimes cometidos com veneno, fogo, asfixia e tortura? Um sofrimento exagerado da vítima para que o agente atinja o resultado homicida. Então, por exemplo, eu quero matar uma pessoa. Eu pego essa pessoa, amarro ela numa cadeira, começo a tirar um dedo, tiro o outro, tiro um braço, tiro o outro, até essa pessoa morrer. Isso causa um sofrimento exagerado para que eu atinja o objetivo que eu tinha, que é o homicídio. Então, o meio cruel, ele é um meio que deve ser, que deve causar esse sofrimento exagerado para que ele seja reconhecido pela legislação. E aí eu quero mostrar para os senhores o laudo de folha 62 a 65. Pode pôr na... Primeiro põe na 63, por favor, Denúncio. De folha 62 a 66, que está no processo. Esse laudo, só para os senhores entenderem, é o laudo do Instituto da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo. Então, ele não foi feito a pedido da defesa, ele é um laudo que é feito pela Polícia Civil para atestar como que foi essa morte. E com base nesse laudo, o Ministério Público utiliza ele como prova para denunciar o réu. Então, esse laudo, ele tem 4 perguntas que o perito tem que responder. É um perito concursado do Estado de São Paulo. A primeira pergunta é: houve morte? Pode parar aí, Denilson. Pode parar aí, que são as 4 perguntas. Ó. A primeira pergunta: houve morte? Então, o perito tem que responder se houve morte para a promotora poder ver se ela vai denunciar por homicídio, por uma tentativa de homicídio. Então, é a primeira pergunta. A segunda pergunta: qual a causa? Então, qual foi a causa da morte? Foi um infarto? Foi uma facada? Foi um tiro? Também vai orientar o Ministério Público a ver qual o caminho que vai seguir naquele processo. A terceira pergunta: qual o instrumento, qual a natureza do agente, o instrumento que produziu? Então, nós temos ali as naturezas: cortante, pérfulo cortante, confuso, que é uma marreta. Então, ali o perito vai analisar o polimento e falar: olha,
foi tal instrumento que produziu essa lesão. E a quarta pergunta, que o perito oficial do governo de São Paulo tem que responder é: foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso e cruel? Então, o perito ele tem que responder essa pergunta também para que o Ministério Público oriente a denúncia. Agora, Denise, vai nas folhas 65, por favor. As folhas 65, o perito responde essas questões. Então, a primeira pergunta, houve morte? A primeira resposta, sim, houve morte. Segunda pergunta, qual a causa? E aí a resposta, hemorragia aguda por lesão cardíaca. A terceira pergunta, qual a natureza do instrumento? Pérfuro cortante, que é a faca. E a quarta pergunta sobre o meio cruel, que o perito responde: não quanto ao fogo, asfixia, explosivo e veneno, e sem elementos quanto aos demais. Então, o perito oficial fez a análise no corpo, tá? Até aqui depois, nas folhas 66, tem a análise que ele faz dos ferimentos, tá? É a análise dos ferimentos, depois a gente vai falar sobre isso. O perito oficial disse: não tenho elementos para falar que o crime foi cometido por meio cruel. Então por que o Ministério Público coloca isso? Para aumentar a pena, porque entende-se que um crime chocante como esse deve ter uma pena elevada. Mas eu estou aqui no papel de advogado de defesa para que passe, lógico, a versão da defesa para os senhores, para que nós façamos justiça. O que é justo? Nós não estamos aqui no tribunal de vingança, nós estamos no tribunal de justiça do Estado de São Paulo. Então, nós temos que fazer justiça de acordo com o que tem na legislação. Tá? Então, pode pôr nas folhas, na próxima, beleza? Na que tem o desenho. Então, observem que a Bianca tomou 3 facadas. Tá? Uma foi aqui na barriga e 2 na caixa torácica, tá? No tórax. E foram essas 2 que causaram o óbito dela. E foi praticamente imediato. E, mais uma vez, nós não negamos. Nós podíamos falar que ele tinha a intenção só de machucar, mas eu não vou fazer isso. Tá? Nós não negamos o homicídio. Mas o fato do golpe ter sido desferido em uma região vital e da morte ser quase instantânea, não deu tempo dela chegar no hospital, ela morreu quase instantaneamente. Retira o meio cruel, porque o meio cruel é aquele que causa o sofrimento desnecessário à vítima. E aí, só para título de curiosidade, vou trazer um caso famoso para vocês. O caso da Elise Martinari. Todo mundo conhece esse caso, ele tem uma série agora no Netflix sobre ela, um documentário, que foi aquela moça que matou o marido, ela deu um tiro no marido, depois ela esquartejou o marido. E no júri dela, ela era a acusada de ter cometido um homicídio por meio cruel, que ela esquartejou ele ainda vivo. Só que a perícia apontou que, embora ele estivesse vivo, quando foi esquartejado, ele não tinha consciência, estava inconsciente. E aí reconheceu que, embora ela tenha esquartejado, não foi meio cruel, que não causou sofrimento nele, porque ele estava inconsciente. Então, só para os senhores entenderem que nem sempre o homicídio, por parecer cruel para a sociedade, configura o meio cruel que a lei diz que é meio cruel, que é causar os sofrimentos em geral à vítima. A Bianca faleceu muito rápido, não se causou sofrimentos em geral. E ele também não tinha intenção de causar um sofrimento em geral. Ele dá a facada nela e sai correndo. Inclusive, depois nós vamos ver o vídeo, ele corre para um lado, ela corre para o outro, depois ela cai e acaba morrendo ali
no local ou a caminho do hospital. Então, mais uma vez, em relação ao motivo torpe, nós pedimos que os senhores respondam que não, senhores e senhoras. Foi cometido por motivo torpe? Não, por quê? Porque ele estava em tremenda humilhação. E para ele, esse motivo não era torpe. Se nós nos colocarmos no lugar dele e entendermos o que levou ele a cometer esse crime, não é um motivo torpe. Foi cometido por meio cruel? Também não. Por quê? Porque o meio cruel, ele exige o sofrimento exagerado da vítima, que não aconteceu, não foi nem reconhecido no laudo pericial. Tá certo? A próxima qualificadora que nós temos é o recurso que dificultou a defesa da vítima. E aí, nós precisamos entender novamente o que a lei quis dizer quando aumenta uma pena para um recurso que dificultou a defesa da vítima. Vamos ler o que está no tipo penal aqui na legislação, que é o próximo inciso. Homicídio é qualificado se é cometido a traição, de emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Então, novamente, o que a lei quer dizer? Que o recurso que dificultou a defesa da vítima tem que ser parecido com os motivos anteriores que ela traz. Traição, emboscada e dissimulação. Para que isso seja motivo de aumento de pena. Porque, novamente, todo homicídio presume uma surpresa. Porque se não houver surpresa, não tem homicídio. Todo homicídio presume que a vítima não se defendeu. Porque se a vítima se defendeu de forma eficaz, não tem homicídio. Então, para que a pena seja aumentada em relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima, é necessário que essa surpresa seja além da surpresa natural de um crime de homicídio. E aqui, a Bianca, ela tinha elementos que poderiam levá-la a crer que o Reginaldo poderia fazer alguma coisa contra ela. Por quê? Primeiro, tinha uma medida protetiva. E, novamente, não estou jogando a responsabilidade na vítima, só estou falando que essa qualificadora não cabe no crime. Ela tinha uma medida protetiva, então ela podia presumir que ele poderia fazer alguma coisa contra ela. Ele não pegou ela de surpresa. Ele chega de frente, conversa com ela, e a primeira facada que ele dá nela é de frente. Então, houve a surpresa necessária para que se aplique a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. E mais, ela correu. E aqui a gente vai trazer uma questão que também é técnica. Porque existe no direito penal, na ciência forense, dois tipos de defesa. A defesa ativa e a defesa passiva. Então, a defesa ativa, eu coloco o braço, eu empurro, eu parto para cima do meu agressor. Isso é uma defesa ativa. Eu estou me defendendo ativamente. E a defesa passiva? Eu corro, eu fujo. Então, se houve tempo de correr, se houve tempo de fugir, existiu uma defesa. Que não foi suficiente para impedir o crime de homicídio, mas que é insuficiente para configurar o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Porque houve uma defesa. A defesa de correr. Entenda, então, que em relação aos fatos que estão sendo analisados hoje, essas três qualificadoras, elas não cabem em relação a esses fatos. Então, o que a defesa pede é que, quando o julgamento dos quesitos, os senhores condenem ele por homicídio. Eu estou pedindo para não condená-lo por homicídio. Foi ele que matou. Infelizmente, ele reconhece. Os senhores reconheçam que houve um feminicídio, porque foi, sim, um crime em razão de violência doméstica, contexto doméstico e familiar, que reconheça a causa de aumento da violação da medida protetiva, porque de fato foi uma violação de uma medida protetiva, mas em relação às demais qualificadoras, os senhores reflitam
sobre o que essa defesa está trazendo. Porque não é somente com pena que se faz justiça. A justiça é feita dando a cada um aquilo que lhe é devido. E aí vem um argumento que é muito recorrente também no júri, que é o seguinte: ah, mas a Bianca morreu. Então, para ela, nada que se faça será justo. É por isso que nós fizemos as leis. E é por isso que nós temos um Tribunal de Justiça. Porque nós, enquanto sociedade, nós pactuamos que para vivermos em sociedade, nós não íamos resolver os nossos problemas nós mesmos. Porque senão era muito fácil, era só matar no final também. Porque se for pensar nessa questão, do ponto de vista do que é de fato a justiça, nós vamos voltar na época do olho por olho, dente por dente. O nosso sistema de justiça existe para que o Estado nos representa e dê uma punição que nós, enquanto sociedade, escolhemos, porque nós que elegemos aqueles que fazem as leis, escolhemos como justo. Então, houve uma pressão da sociedade. O homicídio, a pena é de 6 a 12. Houve uma pressão da sociedade, dos deputados e dos senadores, para que se punisse com uma pena maior do feminicídio. Então, dobrou-se a pena. Passou de 12 a 30. Uma pena inicial começa com 12. Por quê? Porque nós entendemos que isso é justiça. E aí vai ter no Código Penal uma pena maior. Então, é assim que se faz justiça. Não é pensando que a Bianca de fato faleceu e ela não vai voltar, então vamos entulhar qualquer coisa no original para que ele passe o resto da vida dele na cadeia. Sendo que os fatos não demonstram que ele cometeu o crime com todas as histórias. Então, o que nós pedimos? Para que se faça justiça. E, em nome da justiça, eu não trago nenhuma tese absurda. Que poderia diminuir a pena dele para 6 e ele ficar no semiaberto, como a doutora falou. Para que se faça justiça, eu quero que ele seja condenado por aquilo que ele fez. E aí, nós temos um outro crime, que é a pena pequena também. A doutora falou que é a ameaça. Por que eu vou perder meu tempo falando disso se a pena é pequena? Que é exatamente isso que eu fiz com a justiça. Eu vou mostrar para os senhores que ele não ameaçou a Adriana. E com todo respeito à Adriana que está sentindo dele, eu também senti pelo lugar dela. Você vê uma colega de trabalho sendo assassinada, eu acho que é um trauma que ela nunca vai superar. Mas nós estamos aqui para julgar o que de fato aconteceu. E aí eu queria que os senhores vissem novamente o vídeo. Eu não sei qual, eu não lembro qual que é, Denilson. Você não sabe qual. Não sei qual é. Você abre os dois para mim, por favor. É o outro. A doutora já mostrou esse vídeo para os senhores, mas eu queria... Esse ângulo é perfeito, porque a Adriana conta, desde da polícia, que o Reginaldo chega para falar com a Bianca e ameaça a Bianca e fala: você vai ser a próxima. Só que se nós observarmos as imagens que aí estão, o Reginaldo não faz qualquer contato com a Adriana, porque ela sai... Ele está chegando, vamos ver. Ele está chegando agora. Ela sai antes dele falar com a Bianca. Ele está chegando ali. Olha, a Adriana avista ele já sai. E ele não fala nada para ela. Ele chega para conversar com a Bianca diretamente. Ela já está lá no meio da rua a hora que ele para. Então, o Reginaldo não ameaçou a Adriana. Ela se sente ameaçada. Tudo bem, ela se sente com medo. Eu entendo. Mas daí, imputar... Pode parar, Deus. Daí, imputar um crime de ameaça para o Reginaldo, sendo que as imagens demonstram que em nenhum momento o Reginaldo dirigiu a palavra para ela, olhou para ela, é uma coisa que não existe. Assim como não existe aquela questão de que ele foi na casa da irmã dela no dia anterior à noite. A irmã dela não viu. Ninguém viu o Reginaldo lá. O Reginaldo não sabia de Deus. O Reginaldo encontrou a Bianca, por acaso, porque ele estava indo pegar o ônibus para trabalhar. E aí, desse acaso, aconteceu o crime de homicídio, que nós não estamos negando.
Mas o Reginaldo não foi. E aí, por que que essas pessoas... Então, doutor, você está chamando elas de mentirosas? Não, eu não falei, eu tenho todo respeito pela vítima. Mas os senhores sabem, nós somos uma cidade pequena, esse tipo de crime não ocorre todo dia. Os senhores sabem a repercussão que esse crime teve nas redes sociais, na televisão, inclusive no dia que eu fui levar uma delegacia nas redes sociais, eu recebi ameaça de morte nas redes sociais, porque eu estava acompanhando ele na condição de advogado. Então, esse crime teve uma repercussão muito grande. E daí, para que se criasse esse medo na cabeça da Elaine e da Adriana, é por conta disso. Mas não há provas de que ele foi na casa delas no dia anterior. Poderia ser qualquer pessoa. Reginaldo não tem carro, não tem Paraty. Reginaldo não tem veículo, nunca teve. A irmã dele tem uma moto, então ninguém na família dele tem uma Paraty. Ele não foi na casa dela, ele não sabia onde ia estar. Ele não sabia, ele não foi lá ameaçá-la e não ameaçou a Adriana no dia dos fatos. Então, vamos chegar aqui nos quesitos da vítima Adriana Mendonça, no dia 15 de agosto. A vítima Adriana Mendonça foi ameaçada por palavras? Eu peço que os senhores respondam que não. Porque também não há provas dos autos que ela tenha sido ameaçada. Certo? Então, assim, a defesa não vai ocupar todo o tempo que fala. Agora, eu só vou explicar para os senhores os quesitos, como que vai ser essa votação. E aí a doutora provavelmente volta para falar e eu voltarei para pontuar alguma coisa, mas também não vou ocupar todo o tempo dos senhores, não. Então, vamos lá. Quais são os quesitos que os senhores vão responder? Como que funciona o júri? Ninguém vai saber o que cada um respondeu. Isso é uma proteção para os senhores, tanto em relação à defesa, não vai saber o que os senhores responderam, quanto em relação ao Ministério Público, também não vai saber o que os senhores responderam. Então, nem eu, nem a doutora vai saber o que cada um decidiu. Então, fique com a consciência tranquila para acolher as teses da defesa ou as teses do Ministério Público. O réu também não vai saber. O réu sequer acompanha a votação. Aí fica na sala isolado, só volta para receber a sentença. Quais são os quesitos que a doutora Ana preparou? Primeiro quesito, materialidade. No dia 15 de agosto de 2023, por volta das 5h20 da manhã, na rua Sebastião de Campos, número 438, dessa cidade, a vítima Bianca sofreu as lesões descritas no laudo 62 e 66 que causaram sua morte? Foi aquele laudo que eu mostrei para os senhores. Sim, ela sofreu essas lesões. O acusado Reginaldo foi o autor dos golpes? Sim. O laudo confessa que sim, em nenhum momento ele negou. O jurado absolve o acusado? Aqui é interessante, porque lembra que os senhores fizeram um juramento? Os senhores vão julgar de acordo com a íntima convicção. Então, se por algum motivo quiser absolver o Reginaldo, pode absolver. Mas essa defesa não está pedindo que absolver. Tá? Então, os jurados absolvem o acusado? Não. Ele tem que ser condenado, ele tem que pagar uma pena justa por aquilo que ele cometeu. Agora, aqui nós entramos num ponto de divergência com o Ministério Público. Motivo torto. Crime foi praticado por motivo torto, uma vez que o acusado cometeu o homicídio de Bianca por motivos de ciúme, por não aceitar o fim do relacionamento, manifestando seu sentimento de posse e de aqui a defesa pede que os senhores respondam que não. A forma que foi requisitado, e não é a doutora que faz isso, é a própria lei que faz, deixa isso aqui um pouco confuso. As pessoas podem entender assim, mas foi por ciúme, então vou responder que sim. O que está sendo perguntado aqui é o seguinte: esse ciúme, ele é suficiente para que se reconheça esse aumento de pena, para tornar o crime mais grave do que ele já é? Então, eu peço que os senhores respondam que não. Meio cruel. O crime foi praticado por meio cruel, uma vez que o réu desferiu na vítima múltiplos golpes, fazendo com que ela suportasse doloroso e intenso sofrimento físico.
aqui eu peço que os senhores respondam que não também. Me deu 3 votos, tá? E ela morreu antes de chegar no hospital. Então, não teve um sofrimento exagerado para que se atingisse o resultado em morte. Tá? Então, pelo que a lei entende por meio cruel, ainda que a sociedade entenda por meio cruel, pelo que a lei entende ser meio cruel, e não foi cometido por meio cruel, então as pessoas respondem que não. O crime foi praticado por recurso, mediante recurso, que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o réu desferiu os golpes de surpresa, sem que ela pudesse notar o perigo iminente. Aqui, novamente, a defesa discorda do Ministério Público e pede que os senhores respondam que não. Porque eles estavam de frente um para o outro, eles estavam conversando, ela já tinha uma medida protetiva, então, a vítima poderia ter noção do perigo iminente que estaria sofrendo. Então, não é suficiente para que se aplique a surpresa capaz de aumentar a pena. É o que eu disse, todo homicídio presume uma surpresa. A surpresa capaz de aumentar a pena é aquele crime que é cometido por emboscada, por traição, por uma surpresa além da surpresa natural. 7. Crime que foi praticado contra a mulher por razões do sexo feminino, sim, não vamos negar a praticador de feminicídio. 8. Crime que foi praticado em descumprimento de medida preventiva, também deve ser, nós não vamos negar isso. Tá? Agora, em relação à vítima Adriana. No dia 15 de agosto, a Adriana foi ameaçada, depois do investimento, que pede que os senhores respondam que não. Certo? Essa é a manifestação da defesa. Nós esperamos que, dentro de todas essas tecnicidades jurídicas, que a gente consiga ter sido claro, que os senhores entendessem o que a gente vai expondo. Para finalizar, eu quero dizer só uma coisa breve, que eu digo em todos os juízes que eu faço aqui, né, em Santa Rosa ou em outros comarcas. O julgamento pelo Tribunal do Júri é uma oportunidade que a justiça dá para que o cidadão participe do sistema de justiça. Que é o que eu disse, muitas vezes a lei por si só não é capaz de abarcar a complexidade das relações humanas. E essa complexidade das relações humanas, ela envolve questões que vão além do questões sociais, culturais, questões de como a pessoa foi criada, qual o ambiente que essa pessoa vive, ambiente de vulnerabilidade. Então, o que eu peço para os senhores é que enxerguem o original não como um monstro, como alguém de espírito, de sentimento, como alguém frio, como alguém que matou porque quis, simplesmente, pura e simples. Ali é um ser humano, igual nós. É o que eu falo, com todo respeito à vítima, a vítima também. A vítima não merecia assim. Só que o Reginaldo está disposto a pagar pelo que ele cometeu. É um ser humano que tem seus erros, que teve uma vida difícil desde sempre, que vem de um contexto que não é o mesmo que nós. Então, o que eu peço é para que os senhores, que a justiça é isso, analisem ele, quando forem julgar, pela ótica de quem ele é, e não de quem nós somos. Julguem, tentem fazer um exercício mental de não entender o que ele fez, mas dentro da complexidade das relações humanas, entender o porquê ele fez. E aí é o que eu falo. Não estou justificando, nem quero que ele seja absolvido, nem quero que ele saia sem pena. Eu quero que ele receba hoje aqui uma pena justa dos senhores. Então, eu peço para que julguem como os senhores gostariam de ser julgados, se um dia os senhores estiverem sentados ali. Entendendo toda a situação da vida dele que o levou até aquele ponto. De fato, é um fato lamentável, uma vida que se foi, são 2 crianças que ficaram sem a mãe,
Na verdade, são 4, porque as minhas crianças que já são grandes, mas também não sem pai. A mãezinha dele, depois do crime, sofreu um AVC. São 2 famílias destruídas. Não pense que a família do réu também não é destruída por um fato desse. É um fato que ninguém sai livre. Ninguém sai livre, ainda que ele saísse hoje andando na rua. Ninguém sai livre por ter tirado a vida de alguém. Então, eu peço para os senhores o seguinte: analisem por justiça. Se os senhores entenderem que, dentre as 3 qualificadoras que eu entendo que não existem, uma existe, votem não nas outras 2. Se entende que as 2 existem, votem não numa. Mas analisem. Eu agradeço. Eu vejo que Santa Rosa, nós temos um privilégio. Todo julho que eu faço aqui, os jurados dão a mesma atenção para a defesa e para o Ministério Público. Então, eu agradeço a atenção dos senhores e deixo esse recado final. Muito obrigado. Obrigada, doutor Renan. Então, vamos fazer uma pausa para o café. Depois nós retornamos.